Queridos, só retomando alguns pontos da semana passada, então estamos falando sobre a reforma protestante. Pode ir. A vida é vivida adiante, mas é entendida para trás. Então, você entende a vida a partir do momento que já vivi algumas experiências, já sei o que é errar, já sei o que é acertar. A partir do momento que você olha para trás, você já sabe aquilo que você não quer fazer, onde você quer acertar, porque você já aprendeu com a experiência. Você já viveu algumas situações e você já aprendeu com isso. Então a vida é vivida adiante. Você vai ter que tomar decisões adiante, mas ela é entendida quando você olha para trás e fala, não, isso aqui eu não quero repetir, isso aqui eu acertei e vou continuar acertando. Então você consegue entender muito bem a sua vida quando você olha para cada ponto, para cada marco espiritual, para os milagres de Deus na sua vida. Você consegue entender muito bem como que Deus te conduziu. Agora, no dia a dia, ou dificuldade. E agora? Deus está me direcionando para esse lado. E aí quando você olha para trás, nossa, Deus me direcionou. Eu não via, mas Deus me direcionou com tanta clareza que agora eu consigo perceber, porque você consegue entender, olhando para trás, aquilo que Deus fez e como Ele te conduziu. Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, às 97 teses, 95 teses de Lutero. Ele tinha feito uma um pouquinho antes, mas não foi conhecida. Ele fez em setembro, mais ou menos, mas essa foi a mais conhecida. As 95 teses pregadas, afixadas na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Somente as Escrituras. Então, retomando o ponto, somente as Escrituras, toda Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino. Esse é um dos pontos e um dos pilares da reforma. A partir de agora, as bulas papais, os editais, qualquer tipo de autoridade além da Escritura, a gente renega, a gente vai olhar para as Escrituras e a partir dela examinar todo o conteúdo. Somente a fé, sinergismo versus monergismo. O que é isso? Sinergismo é a ideia de que duas forças cooperam na salvação. E monergismo é apenas uma mesmo, a de Deus. A sua não importa, não há nada que você possa fazer para te salvar. E não existe nada, não existe essa... Então nós afirmamos a ideia de monergismo mesmo. É Deus agindo em seu favor, é Deus te alertando, é Deus tirando as escamas e te fazendo ver, e te fazendo enxergá-lo. Amém? Então não existe ideia de sinergismo, de cooperação. A gente tem a ideia, não, eu tenho que cooperar, tenho que fazer, mas a nossa fé, ela produz obras como consequência. Não a obra tem que produzir fé, nada disso. A obra é consequência da fé. É característica daquele que ama a Deus. Somente a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. É de graça. Graça, de graça. E aí, hoje a gente vai olhar um pouquinho mais para dois outros pontos. Somente Cristo e só a Deus glória. Ok? São 5 pontos da reforma, os 5 principais pontos da reforma. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. Abra sua Bíblia. Em 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Sede santos porque eu sou santo. É Deus falando. Ok? Sede santos porque eu sou santo. Deus é o Criador do universo. Ok? Deus é o Criador do universo. Porém, existe uma diferença. Deus é esse púlpito? Deus não é esse púlpito. Mas Ele preenche todo esse espaço.
Ele preenche toda a terra, Ele é criador de toda a terra. E Ele é, o que nós lemos no texto? Santo. Deus é santo. Ele é o púlpito, Ele é a cadeira? Não. Ele não é o púlpito nem a cadeira, mas Ele preenche todas essas coisas, Ele preenche todos esses espaços. Tem um outro texto também que diz, Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é cada objeto? Não. Deus não é cada objeto, mas Ele preenche todos os objetos, Ele preenche tudo. Toda a criação que existe, Ele preenche absolutamente tudo. E aí, se a gente está falando que Deus é santo, e que Ele não é as coisas, mas que Ele preenche todas as coisas, existe um buraco, existe alguma coisa aí que acabou com tudo. Vamos ler outros textos. Você pode ler Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente leu em Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a gente acaba de ler, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe alguma loucura aí que a gente não está entendendo. Se Deus não é os objetos, não é os objetos, singular. Né, Pedro? Me ajuda, é singular, é Deus. Se Deus não é os objetos, mas Ele preenche tudo e todos, e Ele é santo, e se nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, nós não merecíamos viver. Ou a santidade de Deus foi corrompida. Porque se Ele é tudo em todos, e se Ele é santo, a santidade dEle permeia absolutamente tudo, tudo, tudo. E a partir do momento que a gente entende que todos pecaram e destituídos estão dessa glória, ou a santidade de Deus foi corrompida, ou nós não merecíamos viver. E aí nós temos outros textos, Salmo 14, não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, todos se desviaram, todos se extraviaram. Se Deus é santo e permeia absolutamente tudo, nós não merecíamos viver, ou a santidade dele foi corrompida. E aí, eu não acredito que a santidade dele tenha sido corrompida. Ele permanece santo, ele é santo. Então, se Ele é santo, Ele permeia todas as coisas, e eu não merecia viver, então, a partir de agora, Deus, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero agir para honrar essa santidade. Retomando, você não merecia viver. Você não teria possibilidade de escolha, de ter tal atitude, de escolher fazer o bem. E se nós lermos Isaías 64, a gente vai ver lá que qualquer atitude nossa é trapo de imundícia. Qualquer ação nossa é nada perante Deus. Então eu vou guardar a lei, agora eu vou guardar todos os mandamentos da lei. Aí você para em Tiago 2:10, se você tropeça em um ponto, você tropeçou em toda a lei. Se Deus é santo, se Deus permeia todas as coisas, Ele não é cada coisa, Ele não é esse baixo, Ele não é essa caixa, mas Ele permeia, a santidade dEle permeia todas as coisas. E se nós lermos também em Atos 17:18, pode abrir esse, você pode abrir. (17:28), desculpa.
Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês. Nele nos movemos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Queridos, existe um buraco aí que a gente precisa entender. Quem que preencheu esse buraco? Quem que permitiu que a santidade de Deus não fosse corrompida e que a humanidade não fosse exterminada desde o princípio? E aí a gente abre em um outro texto, Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. Pode ler, Marcos? Pode, 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Queridos, tem outro texto também, Efésios 1, predestinados desde antes a fundação do mundo. Ele morreu, Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo, para que a santidade de Deus não fosse corrompida e para que nós, Deus, um Deus santo, que permeia todas as coisas, e um homem pecador, depravado, com a mentalidade deturpada, pudéssemos coabitar. É Cristo, que morreu antes da fundação do mundo, no Kairos de Deus, lá fora do Cronos, fora do relógio temporal, morreu antes da fundação do mundo e se apresentou no momento Cronos, naquele momento, ano zero, se apresentou para ser imolado. Mas ele já havia morrido lá atrás para que nós pudéssemos existir. É Cristo, é Cristo. Eu não merecia existir, você não merecia existir. Existe uma santidade aí que a gente corrompeu. Ou a santidade foi corrompida, ou acaba com tudo, mata tudo, zera, formata, deleta, zera, acaba. Opa, não, eu vou morrer antes. Quem já escutou a música do João Alexandre sabe, eu sou o tapeceiro. Eu sou o grande artista, eu sei que eu estou cruzando as linhas lá, mas eu sei o desenho que eu quero ao final. Tem branco, tem amarelo, tem azul, tem preto, tem verde, tem todas as cores. Eu sei, eu vou traçando, eu sei a imagem que eu quero. Opa, eu sou o cordeiro imolado, para que não haja, para que a gente possa coabitar. Somente Cristo, queridos. E aí, religiões vão querer dizer absolutamente tudo. Não é Maria tem a importância dela, ela é uma serva fiel a Deus. Mas ela não morreu antes da fundação do mundo. É somente Cristo. Não é São Bartolomeu, não é São Tiago, não é São Paulo, não é São Pedro, não é São João. Não é nenhum desses. Somente Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo, para que a gente pudesse coexistir. Por quê? Por ação pessoal nossa, é trapo de imundícia. Isaías 63 ou 64. Se tropeçarmos em um ponto da lei, tropeçamos em toda ela. Morte, acabou. Morte. E aí o texto está dizendo que ele morreu antes da fundação do mundo. Para que o Deus Santo, que permeia todas as coisas, pudesse coabitar com a gente. Está pago. Somente Cristo. Somente Cristo. E a gente tem a tendência diária e na igreja de buscar outras fontes, outros ensinamentos, ou buscar até uma prática para ter uma aceitação, para... Não,
eu estou correspondendo àquilo que... Filha, você não merecia nem viver. Você não merecia nem viver. Ele morreu antes da fundação do mundo para que você pudesse coabitar. Para que você pudesse estar junto dele e a santidade de Deus não fosse corrompida. Somente Cristo. É somente Cristo, queridos. Não há nada, não há nada. É isso. Tudo que você fizer, eu vou fazer tudo de bom, eu vou dar minha casa aos pobres, eu vou fazer tudo. É nada. É trapo de imundícia. É nada. Somente Cristo. Somente Cristo pode mediar e já mediou antes da fundação do mundo. Somente Cristo. Não é ninguém, não é ser humano algum. É Cristo que intermediou por você lá, antes da fundação do mundo. Efésios 1:14 também fala a mesma coisa, que nos predestinou antes da fundação dos séculos. Antes do tempo, é atemporal, antes de tudo. Antes da criação, ele se entregou. E aí, queridos, Lutero se depara com uma situação dessa, e olhando a situação da igreja, não é relíquia, não é relíquia dos mártires. Cada igreja falava que tinha o osso de não sei quem. Eu tenho o osso de São Tiago. Eu tenho o osso de São Pedro. Eu tenho um crânio. Eu tenho uma partícula da cruz de Cristo. Eu tenho o osso de São Francisco de Assis. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho um manto. Eu tenho o santo sudário. Cada uma querendo se inflar, ter mais poder. E aí ele fala, somente Cristo. Somente Cristo. É Cristo. Não é absolutamente nada, é Cristo. E aí ele vai concluir um outro ponto. Somente a Deus glória. Isaías, pode abrir. 43:7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Queridos, naquele período, na história, a religião era tudo. A religião permeava toda a cidade, então você vivia em função da religião, os dias, os feriados, tudo era em relação à religião. Uma criança pequena já sabia que ela foi formada para a glória de Deus. É um ensinamento, catequese básica, elementar. Então uma criança já sabia, para que você foi criado? Eu fui criado para a glória de Deus. E aí Lutero se depara com uma situação em que a igreja queria ter mais glória do que a glória do próprio Deus, ou que determinada pessoa queria ter mais glória do que a glória do próprio Deus. A instituição queria ter mais glória do que a glória do próprio Deus. E aí ele se depara com outros textos, não somente, mas com a leitura da Bíblia como um todo. E ele formula isso, somente a Deus glória. É só Ele que pode, durante a nossa caminhada e jornada de cegueira, ei, acorda, filho. Você aqui, acorda, sai dessa. Porque por nós mesmos, nós não conseguiríamos chegar a Deus. Primeiro, porque nós já deveríamos estar mortos. E segundo, que a nossa inclinação nos leva para o mal.
pelos nossos olhos carnais, nós não enxergaríamos aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. E a Ele, só Deus glória, só a Deus glória. Não há homem, não há religião, não é igreja batista, não é igreja presbiteriana, é só a Deus glória. É Ele quem usa toda essa instituição, todo esse lugar aqui, para pincelar aquele que Ele quer pincelar, aquele que Ele quer alertar, aquele que Ele quer acordar. E você é um deles. Você é um deles. Jesus, o grande tapeceiro, já sabia o que Ele queria fazer, como Ele queria. E aí a gente, vendo tudo isso, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a Deus, a cooperar a Deus. Seria alguém que vai no supermercado, vê lá, grátis, chega no caixa e quer pagar. Está pago. Está pago. Não precisa pagar, é brinde. Não, mas eu quero pagar. Não, é brinde. É free, grátis. Está na faixa. Ele morreu antes. Outros pontos da reforma, e eu vou dar uma abordagem bem, aí já é a continuidade após Lutero, é a tulipa, total depravação, a permanência de todos os santos e tudo mais. É um acróstico com a frase, com uma sentença em relação à salvação. E aí nós temos um dos pontos, total depravação. Queridos, nós não teríamos chance de acordar sozinhos. Se não é a graça de Deus, se não é Jesus Cristo morrendo na cruz antes da fundação do mundo, antes da fundação dos séculos, nós não estaríamos aqui. Agora, a nossa resposta diante disso é: obrigado, Deus. Obrigado, sou grato, graça. Graça, só posso te render graça, que é a música que nós cantamos aqui. E a partir disso, alertar outros que estão no mesmo caminho, achando que são relíquias, que são amuletos, que é a bula, que é um outro livro fora da Bíblia. Na Bíblia nós temos tudo o que a gente precisa sobre Jesus, sobre a graça, sobre a salvação, a gente já tem tudo. Agora, cabe a você dar uma resposta de gratidão e ação diante disso. Cabe a você dar uma resposta de gratidão. Acabou a vanglória de salvação própria, acabou aquela questão, eu tenho que trabalhar. Nós falamos isso no domingo passado, acabou. Ele já trabalhou antes da fundação do século por você. Tinha uma música que dizia: é meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Porque é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É graça, queridos. É graça. Vocês não estão presos aqui. É graça. É de graça. Não tenha sobre ti. Um só cuidado. É muito. É demais. É meu. É dele. Somente dele. Todo o trabalho. E aí abrir o seu coração e deixar que ele faça esse trabalho. É abrir entregar todas as chaves do quarto, daquele quartinho. Tá aqui. Às vezes a gente tem uns quartinhos, uns recônditos aqui, guardados. Não, esse aqui não. Não, abre tudo, pega a chave. Porque um cuidado só, somente um, seria demais para você. É não se preocupar pelo amanhã, porque ele alimenta as aves do céu. Ele alimenta as aves do céu. Abra o seu coração, queridos.